Aleluia, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Há uma frase nessa canção que diz: meu direito dou, meus direitos dou. Há uma matéria que nós estudamos lá na missão chamada renúncia de direitos. Era uma professora, a professora Anne, que deve estar na África do Sul agora, ela que ministrava para nós sobre renúncia de direitos. E na verdade, essa é uma questão que nós precisamos aprender a praticar. Meu direito dou. O que significa meu direito eu dou a Deus? Significa que há coisas que são suas, que Deus te deu, que Deus deu a você, que são bênçãos dele para você, são suas. Você pode fazer o que você quiser com essas coisas, mas você, em reconhecimento do que Deus fez por você, você nega esse direito que é seu, entregando isso a Deus. E isso acontece o tempo todo em outras áreas da vida. Por exemplo, quando você está numa fila de um banco ou na fila do hospital que chega um idoso, ou uma mulher com um bebê de colo, você abre mão do seu direito na fila para que a pessoa seja contemplada. Você está no ônibus, sentado numa poltrona, chega uma idosa ou um idoso, ou uma mulher ou um deficiente, ou uma mulher com criança no colo, você abre mão de um direito que é seu, porque você pagou a passagem para estar ali. Você abre mão para que a pessoa possa ocupar. Com relação à vida com Deus também é assim. Em alguns momentos haverá coisas que são suas, que Deus não vai exigir de você, mas você, em reconhecimento ao que Ele fez por você, você abre mão disso e fala: o meu direito eu te dou. É isso que significa a expressão meus direitos eu dou. Amém? Vamos orar pelas crianças? Hoje, convidá-las aqui à frente. Hoje estaria pregando para nós o pastor Odair Malaquias, lá de Chapadão, mas o que aconteceu foi que ele se esqueceu que, quando ele confirmou comigo que viria hoje, ele esqueceu que hoje era o encerramento de uma campanha lá na igreja dele e que ele estava escalado para pregar no encerramento hoje. Por isso que ele não está conosco hoje aqui. Estenda as mãos para cá. Senhor, nós queremos entregar nossas crianças, entregá-las ao Senhor, aos teus cuidados, para que o Senhor possa tomar conta delas, ministrar ao coração delas e fazer com que elas sejam bênçãos para os seus pais, para a tua igreja, para o teu povo, e sejam bênçãos para essa sociedade que jaz no maligno, sendo a tua luz neste mundo e o sal da terra no meio da sua geração. Como igreja do Senhor, nós as abençoamos e as deixamos sob os teus cuidados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Abra de pé ainda, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, versículo 7. Sim, já está aqui também. Romanos 13, verso 7. Na sequência leremos Romanos 12, verso 10. Ambos os textos estão aqui no telão. Amém? Lemos assim: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos 12, versículo 10 fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra e pedir que teu Espírito Santo fale ao nosso coração através da tua palavra. Ministre, Senhor, e crie dentro de nós impressões profundas sobre a tua palavra, a tua vontade, e que dessas impressões, ó Deus, possa resultar um tempo de transformação de vida para cada um de nós. Espírito Santo, aplique a palavra que será pregada ao nosso coração, para que por ela nós andemos, para que nós sejamos guiados por essa instrução da tua palavra. Assim seja com cada um de nós. Rogamos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Tome assento, por favor. Quero pregar sobre o tema a importância da honra na vida cristã.
Nós, os diáconos, o evangelista e eu, nós tivemos o privilégio, o grande privilégio, de ano passado assistirmos uma série de sermões do pastor John Bevere sobre o tema a recompensa da honra. E nós somos muito desafiados através daquelas mensagens que nos falavam tão profundamente acerca da importância da honra. E ao longo dessa semana, Deus falava muito ao meu coração sobre essa questão, essa palavra honra, honra. E eu não tenho condições hoje de explanar exaustivamente sobre todas as recompensas da honra, porque ele se utilizou de 12 sermões para isso, né? Pastor John Beverly se utilizou de 12 sermões para pregar sobre isso, e hoje não dá para pregar 12 sermões. Então eu quero ficar sucintamente apenas com alguns pontos que são de grande importância para nós acerca da honra. Irmãos, para introduzir a nossa mensagem de hoje, eu quero dizer o seguinte para vocês, que o maior pecado da nossa geração não é o alcoolismo, não é o homicídio, não é a mentira. O maior pecado da nossa geração é o desprezo da honra. O maior pecado da nossa geração é o abandono da honra, é a desonra ligada à prática de vida do ser humano. Eu vou mostrar isso para você ao longo dessa mensagem. A honra é uma coisa tão maravilhosa, tão boa, que chega a chocar a gente quando você vê alguém agindo com honra. Você fica emocionado, chocado. É aquele homem que outro dia passou no noticiário, que era um zelador, um faxineiro de aeroporto. Não sei quantos viram essa reportagem, já faz alguns anos. E ele fazendo faxina no banheiro do aeroporto, ele acha uma bolsa cheia de dinheiro, muito dinheiro. E ele estava muito apertado financeiramente, com a dificuldade financeira terrível. E havia gente em casa doente, ele precisava tratar dos seus parentes. E sabe o que ele faz? Ele procura o dono daquela mala e entrega. Ninguém sabia que ele havia encontrado. E em muitos aeroportos você acha uma placa: nós não nos responsabilizamos por nada que for deixado, ou por nada que for perdido. Várias repartições têm essa placa: nós não nos responsabilizamos por nada que for deixado, perdido aqui. E aquele homem, se ele pega aquele dinheiro e leva para casa, ele não seria um ladrão, mas ele tinha uma coisa chamada honra. E a honra é aquilo que nós lemos no começo do culto, no capítulo 15 de Salmo. Salmo não tem capítulo, né? No Salmo 15, aquele que de coração fala a verdade e jura com dano próprio. Ou seja, eu prefiro sofrer o dano do que faltar com a honestidade. E ele procura o dono daquela mala, ele devolve aquela mala. Isso é honra. É alguém que age com honra. Honra é aquilo que faz com que um homem ou mulher que está viajando fora da sua casa, da sua família, não tem ninguém conhecido onde ele está, e ele tem a oportunidade, ele é tentado, ele tem a oportunidade de trair seu marido ou sua esposa, e ele não faz isso. Isso é honra. Isso é honra. Então a honra é aquilo que move você em direção ao que Deus valoriza. Você fala a verdade, mesmo que sofra um dano para fazer isso. E a honra é justamente o pecado mais, a desonra, o abandono da honra é o pecado mais comum no mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas gostam de vantagem a qualquer preço, a qualquer custo. Qualquer oportunidade que o ser humano tem de sair em vantagem, ele vai lá. Mesmo que ele saiba que para chegar aonde ele quer chegar, ele tenha que pegar a honestidade, pegar a honra, pegar a justiça e colocar na sacola do lixo. Paulo nos desafia com as seguintes palavras: portanto, dai a cada um o que você deve, dê a cada um o que você deve. A quem você deve tributo, tributo. Ou seja, nós não podemos sonegar impostos. A quem imposto, imposto.
A quem temor, temor. E a quem honra, honra. A quem você deve honrar? Alguém já deve ter respondido dentro do coração: a Deus, pastor. Mas não é apenas a Deus que você tem que honrar. Na verdade, primeiro você honra a Deus. Mas escute isso: quando você desonra a Deus, isso cria um efeito dominó na sua vida. Você começa desonrando a Deus e você acaba por desonrar também as demais esferas da vida que a Bíblia exige que nós honremos. Paulo, no versículo 10 do capítulo 12 de Romanos, ele fala que nós devemos amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrar um ao outro. Honrar um ao outro. Agora, deixa eu aprofundar um pouco a nossa reflexão de hoje à noite, mostrando áreas em que a Bíblia diz que nós devemos agir com honra. Vamos começar com Êxodo capítulo 20, versículo 12, onde tem aqui um dos 10 mandamentos, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Duas verdades são impressas nessa palavra aqui, duas verdades pelo menos. A primeira verdade é que a honra traz recompensas divinas. Ele fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Eu pergunto a você: quem pode prolongar os nossos dias de vida? Só Deus. Ter uma alimentação vegetariana ajuda você a ter qualidade de vida, mas não prolonga os teus dias. Jesus Cristo fala o seguinte no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus: qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 minuto, parafraseando, 1 minuto que seja, ao curso da sua vida? E a resposta é: ninguém consegue. Você não consegue prolongar os seus dias. O máximo que você consegue, se você tiver qualidade de vida, fizer exercício físico, tiver uma alimentação saudável, o máximo que você pode fazer é dar qualidade de vida enquanto você tem vida. É ter qualidade de vida enquanto você tem vida. Você vai adoecer menos, você vai dormir melhor, você, enfim, vai ter um funcionamento orgânico mais apropriado, vai se livrar de algumas toxinas que fazem mal ao teu organismo e geram doenças, vai estar imune contra alguns vírus e bactérias, enquanto você tiver vida. Mas isso não vai acrescentar nem 1 minuto ao curso da sua vida. Só Deus pode acrescentar 1 dia, 1 ano ou 15 anos, como ele fez com o rei Ezequias. Deu a ele 15 anos, ou seja, 15 anos de hora extra, né? Porque ele estava previsto para morrer naquele ano, e Deus lhe dá mais 15 anos de vida. Apenas Deus tem poder de dar longevidade ao ser humano. Ninguém mais consegue, só Deus pode. E aqui ele diz: olha, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, a honra traz recompensas que só Deus pode te dar, recompensas divinas, como a longevidade aqui. Então há recompensas na vida que só Deus pode conceder, e é interessante que ele concede. E o apóstolo Paulo, ele lembrando-se de Êxodo 20, versículo 12, lá em Efésios capítulo 5 e capítulo 6, quando ele fala sobre os deveres de pai e mãe, de filhos, de marido e esposa, ele lembra que esse mandamento aqui é o primeiro mandamento que tem promessa. Não matarás, ponto final. Não adulterarás, ponto final. Não furtarás, ponto final. Lembre do sábado para guardar, ponto final. Agora esse aqui não. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento que tem uma promessa. Aliás, é o único mandamento que tem uma promessa. Porque há um outro mandamento que tem não uma promessa, mas uma ameaça, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu santo nome em vão. Isso não é uma promessa, isso é uma ameaça. É o único mandamento que tem uma promessa. E ele está associado à questão da honra. Agora, fazendo uma pesquisa, cheguei a descobrir o seguinte:
que mais de 3.000 adolescentes morrem todos os dias, totalizando 1.200.000 mortes por ano de causas amplamente evitáveis. Eu estou falando apenas do Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro, por dia, 3.000 adolescentes morrem. 1.200.000 adolescentes morrem anualmente no Rio de Janeiro, de mortes totalmente evitáveis. Aí você pergunta, por que será que morre tanto adolescente? Porque na verdade, o natural é morrer mais velhos e os novos ficarem vivos para envelhecerem. O natural é que os filhos sepultem os pais. Mas hoje, o que nós vemos na televisão, na internet e no nosso dia a dia, é que morre mais jovem do que velho. Morre mais pessoas jovens do que pessoas idosas. Aí eu pergunto a você, o que será a causa? Lógico que um sociólogo vai tentar juntar alguns argumentos e não vai estar errado. Ele vai falar, é porque o jovem se expõe mais a perigos, é porque o jovem consome mais drogas, é porque o jovem consome mais bebida alcoólica, é porque o jovem dirige de modo irresponsável, é porque o jovem se envolve mais em brigas. E não estarão errados se eles falarem isso. Mas o que está por debaixo ou por detrás disso é o fato de que nós temos uma geração de filhos que não sabem honrar os pais. Minha mãe dizia que a morte só quer uma desculpa. Brigou e mataram ele. Usou droga e teve uma overdose. A morte só quer uma desculpa. Mas a causa que está por detrás de tantas mortes de jovens e adolescentes não é a exposição que eles fazem de si às drogas, à violência ou tanta outra coisa semelhante. É o fato de que nós temos muitos filhos que desonram os pais com muita naturalidade. Para começar, tem filhos que nem chamam o pai de pai ou a mãe de mãe, é velho e velha, que é uma desonra verbal. Honra teu pai e tua mãe é a instrução bíblica, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Agora, o oposto desse versículo também é verdadeiro. Desonre seu pai, desonre sua mãe, para que se encurtem os seus dias sobre a terra. Se você desonrar seu pai e sua mãe, os seus anos de vida serão encurtados. Pastor, o senhor está me dizendo então que pessoas que honram pai e mãe nunca morrerão de modo precoce? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a probabilidade de um filho que honra pai e mãe ter vida longa é muito maior do que a probabilidade de um filho que não honra seu pai e nem sua mãe. E é o que a Bíblia nos ensina. E é o que as estatísticas nos mostram. E é o que está estampado na realidade nua e crua que nós vemos pela televisão, pela internet e no nosso dia a dia também. Então, a honra traz recompensas que só Deus pode nos dar, como a longevidade. Longevidade. Você pode não concordar com alguma coisa que seu pai diga, você pode não concordar com alguma coisa que a sua mãe diga, você pode não concordar. O que você não pode fazer é desonrá-lo por discordar deles. Porque a desonra atrai maldição. A maldição da vida curta. A maldição da vida curta. A Bíblia nos conta a história do sacerdote Eli e da sua família, dos seus 2 filhos, Ófni e Finéias, que eram filhos rebeldes, que Eli havia disciplinado uma vez e eles não deram ouvidos ao pai. E a Bíblia fala que Deus levanta um profeta que vai até a casa de Eli e fala o seguinte: porque você, Eli, não aplicou com mais severidade a correção sobre os seus filhos, o Senhor manda te dizer que Ele cortará a tua descendência. Todos os membros da tua família de agora em diante morrerão jovens. Por quê? Porque os filhos Ófni e Finéias desonravam a Eli, o pai. E o pior é que o pai estava muito satisfeito, vivendo passivamente, era desrespeitado, desonrado, desobedecido, e ele estava acostumado com essa situação. Deus olha do céu e fala assim: o pai é cúmplice da desonra dos filhos.
O pai morreu de uma maneira trágica. Caiu de uma cadeira. Ele não estava trocando a lâmpada do santuário, não. Ele estava sentado na cadeira. Ele cai para trás. Ele quebra o pescoço, ele morre. E os 2 filhos morreram ainda jovens, com a arca em mãos, no meio de uma batalha. E a partir dali Deus fala assim: olha, nunca mais haverá velho na tua casa, Eli. Todos os seus descendentes morrerão ainda jovens. E assim se foi, por causa da desonra. Então, a primeira coisa que a honra aos pais traz é recompensas divinas de longevidade. A segunda coisa que a honra traz, ele fala aqui: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você atrai o favor divino sobre a tua casa. Você atrai o favor de Deus sobre a sua vida. Você que honra pai e mãe é honrado, será honrado por Deus, de maneira que Ele não honrará aqueles que não honram seu pai e sua mãe. Deixa eu avançar, porque o relógio está andando. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24, fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aqui fala sobre a questão da honra no contexto familiar. Primeiro, os filhos honrarem os pais, e agora ele fala sobre a mulher honrar o marido, sujeitando-se a ele como ao Senhor. Como a igreja se sujeita a Cristo, a mulher se sujeitar ao marido. Deixa eu falar um negócio para você. Tem um livro escrito sobre isso, inclusive. Eu recomendo que você leia o capítulo 7. Eu trato largamente acerca da questão dessa questão que nós estamos vendo aqui no nosso telão. Escute isso. O fato é o seguinte: o mundo está do jeito que está porque há uma sucessividade, há uma sequência de quebra da honra em todas as áreas da vida da humanidade. Primeiro as pessoas não honram a Deus, depois os filhos não honram os pais, e agora a esposa não honra o marido. Se Deus traz bênçãos divinas como recompensa da honra, como nós vimos em Êxodo capítulo 20, versículo 4, por outro lado, Deus deixa de abençoar uma humanidade que pratica a desonra como estilo de vida. E agora Paulo vai falar para nós acerca da ordenança divina da mulher honrar o marido. Como Cristo, como a igreja está sujeita a Cristo, ele diz: assim as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Escute isso. O fato é que a sociedade, ela ensina o seguinte para nós: homens e mulheres são iguais, sim ou não? Sim. Essa colocação é correta, sim ou não? Parecendo um evangelista com esse sim ou não hoje, né? Mulher e homem são iguais? Sim. Em que sentido? Ambos têm o mesmo valor de ser humano. A mulher não vale menos do que o homem. Segundo, a mulher é semelhante ao homem no sentido de que a sociedade deve dar à mulher as mesmas oportunidades que dá ao homem. Terceiro, nenhuma mulher deve ser rejeitada, nenhuma mulher deve ser tratada com preconceito simplesmente por ser mulher. Ponto final. As semelhanças param por aí, porque fisiologicamente a mulher não é igual ao homem, nem o homem igual à mulher. Graças a Deus por isso, né? Psicologicamente a mulher e o homem não são iguais. A mulher, ela tem uma maneira dela ver o mundo. O homem tem uma maneira diferente também dele ver o mundo. Luciano Subirá diz que o homem, com relação a isso, o homem chega, um homem na presença do outro, e fala assim: ei, cabeção, já bate na mão da pessoa, tal, vai dar um abraço, vai quase que desmonta um ao outro, né? Porque bate com força nas costas. Aí quando o homem, ele geralmente não elogia o outro na presença do outro, mas quando ele sai, ele fala assim: rapaz, esse cara é gente boa, esse cara aí, esse cara é um amigo generoso, coração do tamanho do mundo, esse cara é 10.
depois que ele sai, né? E a mulher tem a tendência de fazer o oposto, elogiar na frente para deselogiar pelas costas. Nossa, você tá linda, essa roupa caiu tão bem em você, você está mais jovem. Aí a mulher sai falando, ela engordou. Então, tem essas tendências naturais do homem e da mulher. Mas o fato é que, no padrão de Deus determina que o homem seja o cabeça da casa. É um padrão de Deus. O padrão de Deus, e se você acha que está errado, vai reclamar com ele. No padrão de Deus, o homem ele é o sacerdote do lar. Se ele não estiver sendo, tem que começar a ser, porque essa função é dele. No padrão de Deus, o homem ele é o provedor da casa. No padrão de Deus, a mulher ela atua lado a lado com o homem, mas as decisões mais importantes é ele que toma. No padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus. Se acha que está errado, vai reclamar com ele, com Deus. Eu particularmente essa é a minha posição, essa é a posição de todo cristão. Se não é, deveria ser. Nós repudiamos veementemente agressões físicas, agressões verbais, tudo isso. Inclusive no capítulo 7 do meu livro, Como Fazer Seu Casamento Durar para Sempre, que ele foi repaginado, agora mudou o título, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, que fez o prefácio da nova edição, ele sugeriu uma mudança do título, a gente mudou para Como Fazer um Casamento para a Vida Toda. Agora é um casamento para a vida toda. No capítulo 7, eu falo sobre situações que surgem no contexto familiar e que a mulher ela tem a obrigação, não apenas o direito, mas a obrigação de falar para o marido, isso eu não vou fazer. E não vai estar deixando de ser submissa a ele. Se o marido agride a mulher, ela não é obrigada a ficar no casamento assim. Agora, lógico, ela deve separar para preservar a sua própria vida, inclusive. Isso, obviamente, biblicamente falando, não dá a ela o direito de casar-se de novo, nem ela nem o homem. Eles não podem casar-se de novo nessa situação. Havendo agressão física, ela tem o dever de abandonar a casa. Agressão aos filhos, meu marido bate nos filhos que tira sangue, já vi a hora dele matar, já bateu até o menino ficar imóvel em casa. Ela tem que separar desse homem para preservar o filho, preservar os filhos. Não pode esperar que aconteça a carnificina como a gente vê todos os dias acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Agora, lógico, são situações que para preservação da vida, a mulher pode abandonar o lar, mas que, biblicamente falando, ela não tem respaldo para casar de novo. E ela pode ficar muito feliz, igual nós cantamos, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Porque felicidade não é o homem que dá à mulher, é Jesus que dá a ambos. Então, mas a honra dentro de casa é uma realidade que tem que acontecer diariamente. Deve haver esse padrão, mulher sujeitar-se ao marido, como Cristo ordena na sua palavra. Porque se ela não se sujeita, ela vai estar desonrando o marido e a Deus. A Bíblia fala que o homem é a coroa da criação de Deus e a mulher é a coroa do homem. Pastor, mas aí o homem ficou com destaque maior. Reclama com Deus quando chegar no céu. Isso não fui eu que disse, não fui eu que escrevi. Eu escrevi mais de 3.000 páginas, mas não disse isso em nenhuma dessas páginas que eu escrevi. Quem disse foi Deus. Que o homem é a coroa da criação de Deus e a mulher é a coroa do homem. E a coroa é uma coisa boa, que fica no lugar de destaque, que quando alguém usa, você sabe, é rei, né? É alguém que exerce uma liderança. Agora o fato é que a honra é um reconhecimento dos padrões criados por Deus. Quando a mulher se sujeita ao seu marido, ela não está dizendo que ela é fraca, ela não está dizendo que ela não tem atitude, ela não está dizendo que ela é inferior a ele em algum sentido. Ela está dizendo simplesmente que ela reconhece que o padrão de Deus é o mais correto. E esse é o padrão que Deus estabeleceu dentro da família. Agora é interessante você notar existe
a quebra desse padrão, né? Nenhuma mulher quer se sujeitar ao esposo, como a Bíblia ordena. Nenhuma mulher quer se sujeitar. Há essa quebra de padrão dentro de casa. E é interessante que, já que essa aparente liberdade seria boa, em tese, era para nós termos os casamentos mais bem-sucedidos da história. Mas não é o que acontece. Quando o padrão de Deus é quebrado, o que acontece? Todo o resto se quebra. Não é possível você quebrar um padrão de Deus e achar que vai ficar tudo bem. Quando os padrões de Deus não são honrados e nem reconhecidos, existe uma quebra dentro da família que se estende para todas as áreas dela. Toda vez que um padrão de Deus é quebrado, nenhuma recompensa divina pode ser esperada. Sempre que um padrão de Deus é ignorado, as recompensas divinas não alcançarão como a Bíblia diz que deveriam alcançar aquela casa, aquela família, aquele pessoal que ali reside. Por isso, irmãos, nosso padrão é aqui. O nosso padrão não é o que ensina o feminismo e nem o que ensina o machismo. O nosso padrão é a Bíblia Sagrada, porque esse é o manual do fabricante. Se a Bíblia diz é assim, nós temos que assinar embaixo, é assim mesmo. Se a Bíblia fala faça isso, nós temos que fazer. Não faça isso, nós não devemos fazer. Porque toda vez que você quebra um padrão divino, você está se colocando longe das recompensas que Deus dá àqueles que são obedientes. Vai ficar mais grave agora. Vamos ler Provérbios 3, versículo 9. Nós já lemos. Honra ao Senhor com a tua fazenda ou com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Perceba que a palavra diz assim, honra ao Senhor. Ou seja, Salomão está dizendo o seguinte para nós, que uma das formas de você honrar a Deus é você devolvendo as primícias de toda a sua renda. O ato de dizimar e ofertar não é um ato que você faz e ele tem um valor apenas material. Porque você dizima, a igreja pode comprar um ar-condicionado. Porque você dizima, a igreja pode comprar um computador melhor. Porque você dizima, a igreja pode adquirir isso ou aquilo outro. Não é apenas esse peso, essa importância que o seu dízimo e a sua oferta têm. O dízimo e a oferta é uma expressão, biblicamente falando, de honrar a Deus. Alguém pode falar, pastor, eu sou o seguinte, eu faço o que for necessário. Tem que pintar a igreja, eu vou lá e pinto. Tem que trocar a lâmpada, eu vou lá e troco. Tem que trocar uma tomada, eu vou lá e troco. Tem que mexer no forro, eu vou lá e mexo. Tem que tirar uma goteira, eu vou lá e tiro. Tem que consertar a porta, eu vou lá e conserto. Tem que trocar alguma coisa, eu vou lá e troco. Tem que fazer uma reforma, eu vou lá e faço. Tem que cantar, eu vou lá e canto. Tem que pregar, eu vou lá e prego. Tem que, ficar na porta, eu vou lá e fico. Tem que fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Mas pastor, é o seguinte, o que eu tiver de fazer, eu vou fazer. Mas dizimar e ofertar, aí não, pastor. Eu já faço o que tem que fazer para não precisar que o pastor pague alguém para fazer. Eu já fui lá, consertei o ar-condicionado, consertei o ventilador, para que a igreja não tivesse que pôr a mão no bolso e pagar alguém para consertar. Agora sim, fazer eu faço. Agora, dizimar e ofertar, não, pastor. Eu já faço a minha parte em serviço. O texto bíblico diz que nós somos servos, e lógico, o servo serve. E quando você faz alguma coisa, você troca um ventilador, você troca uma lâmpada, você pinta uma parede, você faz uma coisa e outra, você está servindo a Deus ao servir os servos de Deus. Isso eu aprendi com o meu pastor. Uma das formas de você servir a Deus é você servindo os servos de Deus. Por isso que ele fala, façais tudo sem murmuração nem contenda, e todos os vossos atos sejam feitos em amor. Então, quando você serve o povo de Deus, você está servindo a Deus também. Mas a honra que o texto bíblico fala de maneira muito clara, honra ao Senhor
com a tua fazenda ou com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O texto bíblico está falando sobre recurso material. O texto bíblico está falando de dinheiro. Até porque, geralmente, a pessoa que fala assim, olha pastor, eu faço o que tem que fazer, mas não venha me falar de dízimo e oferta não. Geralmente, Mamon, que é o Deus do materialismo, o Deus do dinheiro, está no coração dela. Está no coração dela. E Cristo fala o seguinte, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pastor, eu vou numa pizza, eu gasto R$200 em 40 minutos. E eu não acho que isso é muito caro. Mas entregar o meu dízimo e devolver minha oferta, aí não, pastor, aí já é querer demais. É assim que muita gente pensa e vai estar desonrando a Deus. Escute isso. Honrar ao Senhor envolve atos exigentes. Veja o que diz Malaquias capítulo 1, versículo 6 a 8. O filho honra o pai, é Deus falando. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Aí Deus pergunta, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí ele responde, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Se você ler o livro de Malaquias, eu tenho um esboço de um livro para escrever, baseado totalmente no livro de Malaquias, eu nunca tive tempo. Isso já tem 12 anos que esse esboço está guardado. E o tema do livro de Malaquias é a arte perdida de cultuar a Deus. Porque você pega o livro de Malaquias e no capítulo 1, Deus vai falar exatamente isso aqui, olha, o filho honra o pai e o servo honra o Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Deus está se sentindo desonrado e desrespeitado, e a pergunta é por quê? Aí ele responde, ele fala porque quando o povo estava indo levar as suas ofertas, e aqui nessa época eram ofertas de animais, o povo levava, no que consistia entregar uma oferta na velha aliança, na época de Malaquias, consistia o seguinte, você levava um animal que era sacrificado, ou seja, o animal era morto, lá no santuário. Então as pessoas pensavam o seguinte, nessa época de Malaquias, já que vai matar o animal, mesmo, que mal tem levar um coxo, levar um animal aleijado, levar um animal manco, levar um animal cego, levar um animal doente, que mal tem, vai matar mesmo, vai queimar mesmo. Então, manda aí, pega os bichinhos doentes, deixa o melhor para você vender, deixa o melhor para você matar e comer com a sua família, pega o doentinho, aquele que está com febre aftosa, com a doença da vaca louca, pega esse aí, manda, traz tudo aqui, vamos sacrificar, porque vai queimar mesmo, vai incendiar o bichinho mesmo, então acabou. E aí Deus fala o seguinte, que nesse ato o povo estava desonrando ao Senhor e desrespeitando a Ele. Aí Deus fala o seguinte, versículo 8, ele fala assim, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o enfermo, não é isso mal? Aí ele fala assim, ora, apresenta-o ao teu governador. Imagine você, vai levar um presente para o prefeito, vai levar um presente para o seu patrão, para o gerente da sua empresa. Aí você vai levar um animal de presente. Você levaria para o seu governador, para o prefeito, para o seu patrão, para o seu gerente, você levaria um animal cego? Está aqui, ele está ceguinho, mas dá para comer. Ele está mancando aqui, mas dá para comer. Ele está doente, talvez a carne nem esteja vermelha mais, mas não tem problema não, depois de colocar na brasa ali, ó, o fogo vai queimar tudo que for germe, bactéria, doença, vírus, aí você pode comer tranquilo.
Você faria isso? Aí ele fala assim: apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Será que ele vai falar: nossa, não tem problema que ele está cego, manco, está saindo uma baba estranha da boca dele, mas tem problema, pode deixar aí, que maravilha. Ele fala: será que ele te será favorável? E a resposta é: não. Aí a pergunta de Deus é a seguinte, a questão que fica aqui implícita é a seguinte: se para um homem pecador semelhante a você, você procura entregar sempre o melhor, por que para Deus tem que ser o pior? Eu louvo a Deus porque nessa igreja não acontece isso, mas de vez em quando eu vou pregar em outras igrejas e eu ouço algumas coisas que eu fico triste, eu fico chateado. Uma vez eu fui pregar na igreja e eu fiquei chateado com o que eu ouvi da boca de um diácono que deu a reflexão antes de eu pregar. Ele falou: irmãos, a igreja está sem pintura pelo lado de fora e assim tudo mais, está meio desbotado ali, mas irmão, fique tranquilo, não preocupa com isso não, porque Deus não quer saber de templo não, você é o templo onde Deus habita. Realmente, Deus não mora na igreja, Deus mora em você, Deus mora em pessoas, mas o fato é que quando o serviço de Deus é feito com excelência, Deus é honrado. Deus é honrado quando você chega para cultuar e as paredes da igreja estão bem pintadas, a iluminação está bem colocada, o clima está agradável. Deus é honrado quando o serviço dele é feito com excelência. Ontem nós tivemos um encontro maravilhoso aqui de homens, né? E o irmão que ministrou o louvor é profissional, né? E se você viu os vídeos, as fotos lá no grupo da igreja, tinha uma luz que girava aqui, tinha uma fumaça que saía dali, o negócio estava diferenciado aqui ontem. E o evangelista falou que disse assim para o rapaz: não, você vai levar isso aí, rapaz, você vai gastar com isso aí, precisa não. E a resposta que ele recebeu foi a seguinte: se é para Deus, eu faço o melhor. E como eu vim do mundo onde eu era cantor, e, enfim, e lá a gente procurar fazer bem feito, para Deus tem que ser muito bem feito, ainda que eu não tenha um respaldo, um retorno financeiro para fazer isso. E na verdade esse é o sentimento de honra. Se é para Deus, é bem feito. Se é para Deus, não pode ser de qualquer jeito. Se é para Deus, aí eu vou pregar em algumas igrejas e eu escuto o pessoal falar assim: ah, irmão, eu não tenho dom de cantar, e se ficar feio, se ficar desajeitado, irmãos, não tem problema porque é para Deus. Opa, isso está errado. Você já deve ter ouvido isso. Irmãos, se eu errar a letra, não ignore não, porque é para Deus. Então se é para Deus, eu tenho que errar a letra, é? Irmão, se eu não entrar no tempo certo do playback, não repare não, porque é para Deus. Opa, já que é para Deus, eu tenho que errar a letra do playback, tenho que errar o tempo, porque o padrão tem que ser diferente. Se é para Deus, tem que ser o melhor. Porque se para a pessoa você faz o melhor, para Deus tem que ser muito, muito, muito melhor do que você faz para as pessoas. O serviço de Deus tem que ser feito com excelência. Honramos a Deus quando somos fiéis em nossos dias de ofertas. Honramos a Deus quando fazemos bem feito as coisas que nos comprometemos a fazer para Ele. Você honra a Deus. Já imaginou, pastor, irmãos, eu vou aqui abrir a Bíblia em qualquer lugar, se eu não pregar bem pregado, os irmãos não ignorem não, porque eu não tive tempo de preparar, mas é para Deus, Deus sabe. Opa, está errado. Se é para Deus, tem que ser bem feito. Se é para Deus, tem que ser bem feito. Se você for fazer uma coisa para Deus, e você não vê que você não consegue fazer bem feito, nem faça. Vá se preparar, vá se capacitar, vá se qualificar, para você poder fazer o melhor para Deus, porque Deus é honrado quando fazemos as coisas para Ele de modo bem feito. De modo bem feito. O pastor Jorge Linhares, ele conta em um dos seus sermões antigos o seguinte: que um dia ele falou assim: irmãos, vamos fazer uma campanha aqui na igreja para levantarmos alimento e para levantarmos coisas que você não usa mais em casa. Você tem um terno, mas você engordou, traz o terno para a igreja, vamos doar para um irmão que não tem terno.
Você tem 2 geladeiras em casa, traz uma para cá, vamos doar para uma família que não tem geladeira. Nesse calorão você tem 5 ventiladores parados em casa, traz 1 ou 2 para a igreja, vamos doar para alguém que não tem ventilador. E aí fizeram a mobilização. O pastor chegou na igreja, tem aquele monte de tralha, sabe? Igual está aqui atrás, um monte de tralha. Aí ele foi ver as coisas que estão lá, para doação. Trouxeram a camisa social. Nossa, que camisa bonita. Ângelo Bertone, marca nobre. Sem nenhum botão. Camisa sem nenhum botão. Uma calça sem zíper. Ventilador sem hélice. Trouxeram até geladeira sem motor. Ah, pastor, tá aí, eu trouxe. É uma oferta para a igreja. Isso não é oferta para a igreja? Isso não é querer ajudar alguém? Isso é você querer fazer um despejo na sua casa? E a consciência estava pesando porque você tem visão de acumulador. Ah, essa geladeira está sem motor, mas deixa a bichinha aí. Você surgiu a oportunidade de você se livrar dela e você levou para a igreja. Isso não é oferta. Isso é você transferir de colocar lá na frente para a caçamba do lixo levar. Você apenas levou para a igreja. Mas não serve. Até porque se a pessoa ela é carente, ela tem dificuldade de comprar uma geladeira, será que ela vai ter condição de comprar um motor, que eu acho que é o item mais caro da geladeira? Se a pessoa não tem condição de comprar um ventilador, será que ela vai conseguir trocar a hélice do ventilador? Eu tenho um padrão comigo. Uma vez eu ouvi um sermão que dizia o seguinte, que amar o próximo é dar o que me é necessário. E tem uns 14, 15 anos que eu ouvi esse sermão. Eu guardei aquilo comigo. Amar o próximo é dar o que me é necessário. Aqui em casa nós tomamos café Brasil. Se eu for dar um café para alguém que está precisando, eu vou dar o que eu tomo. Eu vou dar o café Brasil. Não sei se você acha que é o melhor, mas para mim é o melhor. Para mim só tem ele. Ainda tomo ele, por enquanto. Café Brasil. É dar aquilo que me é necessário. Se eu uso um sapato da Score e eu for presentear alguém, vai ser o Score ou Calveste, que é melhor do que o Score. É dar o que me é necessário. Dar aquilo que eu uso. Dar aquilo que para mim eu acho que é importante, que eu acho que tem valor. Então se eu for dar, vai dar aquilo que eu uso. Outro dia eu fui honrar um pastor. Eu cheguei na sapataria e eu fui lá no melhor sapato. Falei, é aniversário do pastor, eu vou dar um sapato para ele. E eu fui no melhor. E nessa época o melhor que tinha lá era Calveste. Uma marca mediana boa. Cara, mais ou menos é mediano, o valor é mediano. Eu fui lá e disse, eu quero esse sapato aqui. Pastor, quanto é que você calça? Tanto. Quero esse sapato aqui. E eu presenteei o pastor. Não, aí ele falou, não, pastor, eu sou simples. Foi lá na sapataria, eu posso trocar? Pode, é seu. Foi lá e trocou por 2, né? Trocou por outro sapato e mais uma outra coisa. Mas aí é com ele. Fazer o melhor para as pessoas e fazer o melhor para Deus, sobretudo. Se para as pessoas não procuram fazer sempre o melhor, que dirá para Deus? Para Deus tem que ser sempre o melhor. Nós honramos a Deus quando nós fazemos bem feito aquilo que nos comprometemos a fazer para Deus. Sabe, queridos, todos nós precisamos colocar isso no nosso coração. Para Deus eu vou o melhor, eu dou o melhor. Acho interessante, me permita, Diácono Armando, quando ele se converteu, ele falou assim, pastor, essa roupa que eu tenho aqui, eu abri o guarda-roupa, eu procurei o que eu tinha de melhor, porque eu falei assim, se eu vou para a igreja me entregar para Deus, eu tenho que ir com o melhor, porque é para a casa de Deus que eu vou. Tá certo? É desse jeito mesmo. O melhor para Deus. Faz o melhor para Deus. Você está acostumado a fazer o melhor para si, o mediano para os outros e qualquer coisa para Deus? Está errado. É hora de inverter as prioridades. Esse é o padrão do mundo. Eu faço o melhor para mim. Para os outros eu faço mais ou menos. E para Deus eu faço qualquer coisa. E esse padrão está exatamente errado. Você tem que fazer o melhor para Deus.
o melhor para Deus, o melhor para as pessoas. Ele fala assim: cada um considere o outro superior a si mesmo. Isso não é complexo de inferioridade, isso é saber honrar o outro e honrar a Deus. Então aquilo que você for fazer para Deus, faça bem feito. Varrer a igreja, varra bem varrido. Pintar a igreja, pinte bem pintado. Dar uma aula, dê uma aula bem dada, se prepare. Pode ser a última aula que você vai dar na vida. Pregar um sermão, ore, jejue, estude, pregue bem pregado, bem feito. Vou ministrar o culto. Chega lá e eu vejo o que é que eu leio. Não, se prepare, faça o melhor para Deus. Faça o melhor para Deus. Por quê? Porque isso honra a Deus. Honramos a Deus quando fazemos as coisas para Deus bem feitas. Se comprometeu em fazer uma coisa para Deus, vá até o final. Isso honra a Deus. Se comprometeu em fazer, faça. Isso honra a Deus. Em último lugar, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, fala assim: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Agora, porém, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque, guarde isso, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. A honra atrai honra. Honra atrai honra. Deus fala: aos que me honram, eu honrarei, e aos que me desprezam serão desmerecidos. Perceba você que nas palavras de Deus, o contrário de honra é o desprezo. Aos que me honram, honrarei, e aos que me desprezam serão desmerecidos. A palavra desmerecido significa desfavorecido. Nenhum favor para quem despreza a Deus. Não, pastor, eu não desprezo a Deus não. Deus me livre de um negócio desse. Não, desprezar a Deus não. Quando não honramos a Deus, Deus considera que nós estamos desprezando a Ele. Aquele povo lá de Malaquias, que levava o animal coxo, cego, paralítico, doente, para entregar a Deus, ele considerava isso um desprezo. Eu recomendo que você lê depois Malaquias completo, só tem 4 capítulos. O livro de Malaquias, Deus chega a desejar que houvesse um sacerdote que fechasse as portas do templo para que não houvesse mais culto. Imagine isso. Imagine o sentimento de Deus com relação a isso. Deus fala assim, lê depois, Malaquias capítulo 1, do 6 em diante, ele fala assim: tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, porque eu não tenho prazer nos sacrifícios de vocês. Quando nós não honramos a Deus, o nosso culto é visto por Deus como algo deficiente. Sabe, quando você vai num lugar e você não se sente bem, a ponto de você falar assim: se eu soubesse que ia ser assim, eu nem teria ido. Já aconteceu com você? De você ir a algum lugar e voltar para casa falando assim: nossa, se eu soubesse que ia ser assim, eu nem teria ido. É o sentimento de Deus em Malaquias capítulo 1. Deus fala, é como se Deus estivesse falando o seguinte: olha, eu nem deveria ter ido ao templo para receber o culto de vocês. E a minha oração, irmãos, é que Deus, o nosso amado Deus, jamais olhe para você, para mim ou para nós com esse sentimento. Tomara que houvesse um corajoso que fechasse a porta da igreja para não ter mais culto. Que Deus jamais diga isso a respeito de nós. Tomara que Deus nunca olhe para você e diga assim: olha, aquele culto ali, porque o culto é uma coisa que fazemos no coletivo, mas também é individual, porque Deus sonda, Deus não olha para nós, Ele olha para você, para mim, no individual. O nosso culto pessoal, individual. Tomara que Deus nunca olhe para você e fale assim: esse culto eu não recebi, esse culto eu não aceitei, esse culto eu não me agradei dele.
Que nunca aconteça isso com você e nem comigo. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Filhos, honrem seu pai e sua mãe. Mulheres, honrem seus maridos. Igreja, honremos ao Senhor, todos nós. Amém? Senhor, nós queremos te honrar. Senhor, nós queremos te honrar em toda a nossa maneira de viver, de cultuar. Nos ajude, Senhor, para que nós te honremos, fazendo bem feito aquilo que fazemos para o Senhor, honrando aqueles a quem o Senhor disse que deveríamos honrar. Nos ajude, Deus, na nossa deficiência em honrar as pessoas, em honrar a Ti. Nos dá um sentimento de honra tão profundamente entranhado em nosso coração, que nós possamos ser pessoas de honra, homens e mulheres de honra, e homens e mulheres que honram também. Nessa noite, Senhor, nos ajude a dar ao Senhor a glória devida ao seu nome, porque isso é honrar ao Senhor. Nos ajude a te obedecer, porque isso é honrar ao Senhor. Nos ajude a viver a vida que te agrada, porque isso é honrar o Senhor. Nos ajude a obedecer os teus padrões, porque isso é honrar o Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos excelentes em tudo aquilo que nós fazemos, porque isso honra o Senhor. Ajude-nos. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu quero dar os avisos da semana, rapidamente.